Vamos começar com o Cruzeiro, porque os boletos estão sendo carimbados. É boleto atrás de boleto, mas Ronaldo pagou ontem a dívida da FIFA, do Transferban, e os reforços já podem ser registrados a tempo para o Campeonato Mineiro. Vamos chamar o Emanuel Araújo, está na porta da Toca da Raposa, para explicar essa situação. Como é que foi esse trato, esse pagamento? Emanuel, boa tarde, seja bem-vindo. Hashtag tá pago, Maurício. Boa tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. Pois é, o Transferban proibia, né, o cadastro de novos atletas. Então, com a dívida passando dos 20 milhões referentes a dívidas com a Arrascaeta, pela transferência do Arrascaeta, do Riascos e até mesmo pelo Rafael Sobis, um valor residual da primeira passagem dele na negociação com o Tigres, o Cruzeiro ficou devendo 500 mil e toda essa dívida foi paga ontem pela SAF, ontem à noite, logo depois do anúncio do pagamento da dívida. O Ronaldo veio a público, enviou uma carta para os seus torcedores e fez questão de destacar que ele ainda não é dono do Cruzeiro, dono das ações do Cruzeiro, e por isso esse pagamento foi um voto de confiança dele no clube, que precisa analisar essa situação. Tá certo, Emanuel. Agora eu queria te perguntar, porque o prazo para registrar os jogadores a tempo da estreia contra a URT amanhã pelo Campeonato Mineiro é curto, né? Tem 11 reforços, até que horas que pode? Qual é o prazo? Pois é, Maurício, agora o Cruzeiro deixa de correr contra o relógio pela FIFA e começa a correr contra o relógio com a CBF e também com a Federação Mineira, porque de acordo com o regulamento do campeonato, os jogadores eles têm que estar registrados para jogar até um dia útil antes do jogo, ou seja, a estreia amanhã contra o RT, e o Cruzeiro precisa regularizar esses 11 jogadores. Caso não consiga regularizar até o fim de hoje, às 6 da tarde, no boletim informativo da CBF, ele vai precisar começar a estreia do Campeonato Mineiro com 15 jogadores que já estavam regularizados aqui, o que não dá nem o elenco completo para campo e banco, né, Maurício? Falando em banco, daqui a pouco você volta para falar dos desfalques do Cruzeiro para essa estreia. Aguenta a mão aí, Emanuel, até daqui a pouquinho. E morreu ontem, aos 82 anos, Beneci Queiroz. Ele foi funcionário do Cruzeiro por quase 50 anos. Ele começou no clube como preparador físico e exerceu várias funções ao longo dessas 5 décadas. Por último, ele administrava o centro de treinamentos do Cruzeiro, a Toca 2. Ele estava internado há alguns dias em um hospital em Belo Horizonte e teve a morte confirmada ontem à tarde. Força e nossos sentimentos a todos os amigos e a família. Globo Esporte de volta para falar mais do Cruzeiro, porque as dívidas na FIFA foram pagas, mas a Covid se tornou um problema. Emanuel Araújo segue na toca e conta pra gente. É isso mesmo, Maurício. Foram 4, né? Nessa lista repleta de nomes tem desde revelação das bases do Cruzeiro até mesmo o primeiro contratado, né, de 2022. A lista começa com o Maicon, que é o zagueiro God of Zaga, zagueiro que está como um xerifão, um provável titular do time do Pessolano. Maicon, além dele, Matheus Pereira, Adriano e também o recém-contratado Pedro Castro. Esses jogadores vão cumprir um protocolo de 7 dias de isolamento, sendo assim, o Pessolano não vai ter os jogadores nem para a primeira rodada, para a estreia, nem mesmo para a segunda rodada, só voltando na semana que vem, Maurício. Tá certo, Emanuel. Muito obrigado, bom trabalho para você. Vamos, Cruzeiro! É amanhã, 5 da tarde, a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro contra o RT na Arena Independência. Você vai acompanhar todos os detalhes em O Tempo Esportes e também na Rádio Super. Você já sabe, né? Para acompanhar os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro, imagens exclusivas de O Tempo Esportes. Para você adquirir o seu pacote, não perder nenhum lance, ficar por dentro de tudo do Cruzeiro no Campeonato Estadual, acesse otempoesportes.tempo.com.br. Informações da Raposa, desfalques, baixos de última hora e a expectativa também para a regularização dos novos reforços. Um abraço, boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Léo Campos, alô Nação Azul, meus amigos ligados deste Super FC primeira edição, exatamente, véspera da estreia, e a notícia tão esperada, ela se confirmou no início da noite da segunda-feira, já que com recursos próprios de Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro concluiu o pagamento de mais de 20 milhões em dívidas da FIFA
e agora aguardando o comunicado de liberação da entidade que rege o futebol mundial para poder inscrever os jogadores celestes nesta terça-feira. Então, o clube está de plantão para garantir a maioria desses reforços no compromisso de amanhã às 5 da tarde. Cruzeiro quitou dívidas com o Defensor do Uruguai pela contratação do Arrascaeta, com o Mazatlán do México, oriundas da vinda do atacante Riascos, e também um restante em débito com o Tigres do México pela chegada de Rafael Sobis. O departamento de futebol tem até às 19 horas desta terça-feira para registrar os seus novos atletas para a estreia nesta temporada neste Campeonato Mineiro. Agora o processo é de espera pela documentação lá da FIFA, mas o Cruzeiro, né, trabalhando incansavelmente desde ontem para que esse imbróglio ele seja resolvido. A Raposa estava punida há praticamente 6 meses. Os reforços em questão: Rafael Cabral, lateral direito Gabriel Dias, zagueiros Maicon, Matheus Silva e Sidney, os volantes Felipe Machado, Pedro Castro e William Oliveira, o meia João Paulo e os atacantes Edu e Vagninho. Mas é aí que vem a seguinte situação: 4 baixas o Cruzeiro terá de cara para essa estreia. Volante Adriano e também o lateral esquerdo Matheus Pereira. E mais, Maicon zagueiro e o volante Pedro Castro. O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira 4 casos de Covid-19 entre o elenco, e esses são os atletas citados pelo clube, confirmando: Adriano, volante, Maicon, zagueiro, Matheus Pereira e Pedro Castro, que tiveram resultados positivos em exames protocolares e já estão em isolamento. Por isso, não estarão à disposição do técnico Paulo Pesolano para o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. O Maicon, o meu amigo Léo Campos, também o Pedro Castro estavam treinando entre os titulares da equipe, ou seja, seriam naturalmente titulares, isso se confirmando o nome, a inscrição dessas caras novas, dessas novas contratações, para que o Cruzeiro comece a competição com aquilo que tem de melhor. Perfeito, Léo Campos? Perfeito, também acredito, estou nessa com você, Arthur Moraes. Uma pena, né? Nesse período já até a própria ansiedade da torcida em querer ver neste momento o elenco principal, todos os reforços à disposição, mas além do transferban, né? Tem essa realidade que a gente vive da Covid-19. Léo Simonin tá com a gente, vou colocar ele na roda também. Ô Xará, boa. Que situação, né? No Cruzeiro, correndo atrás, pagando dívidas, querendo aí colocar todo o elenco à disposição do Pesolano, mas é uma realidade que não só o Cruzeiro vive, clubes do mundo inteiro também estão convivendo ainda com a Covid-19, infelizmente. Mas enfim, apesar destes desfalques, se o Cruzeiro ainda assim conseguir regularizar tudo a tempo, registrar os jogadores, a dívida foi paga, mas a gente sabe que depende, como o Arthur destacou, dos clubes, os credores comunicarem à FIFA, né, oficialmente, e tudo ser liberado para o Cruzeiro poder registrar. Enfim, ainda assim, com esses desfalques por conta da Covid-19, uma boa expectativa do Cruzeiro na estreia. Boa tarde, Ará. Boa tarde, Léo, boa tarde, Arthur, boa tarde aos nossos ouvintes e também quem acompanha a gente pela live. Pois é, cada hora é um problema, né? O maior problema era que tá essa dívida do Transferban com a FIFA. Ela veio aí quase que em cima da hora aí, né? Tanto que ainda a gente vive a expectativa de que os atletas sejam realmente inscritos, né? Possam ser inscritos, ter o nome registrado no BID, para que possam estar em campo amanhã. E aí vem a notícia de 4 baixas por causa da Covid-19, né? Essa triste realidade que tem se abatido sobre o futebol brasileiro nessa temporada, né? Nessa nova onda, né? Nessa Omicron, que é uma transmissão muito mais facilitada, tem tido esse número imenso de atletas contaminados nesse início de temporada, e é mais um obstáculo aí que o Cruzeiro vai ter que superar aí para essa estreia de amanhã, né, contra o RT.
Mas o principal é esperar para ver se os jogadores poderão ser inscritos aí já para essa primeira rodada, né? Ver se o Paulo Pezzolano vai ter esses jogadores à disposição e poder contar com aqueles que não tiveram o exame de Covid positivo, né? Pelo menos 4 já são baixas aí, 2 já eram titulares, já vinham treinando como titulares, mas agora é essa grande expectativa para que o preto no branco seja realmente efetivado, né? Os nomes dos jogadores possam aparecer aí no bid. Perfeito, é isso aí. O Gabriel Dias é o nosso entrevistado aqui no Super FC desta terça-feira. É o lateral direito que veio do Ceará. Não quis revelar as orientações do técnico Pezzolano, mas começa respondendo, né, na entrevista que concedeu, como está a sua condição física às vésperas dessa estreia no Campeonato Mineiro. Questão parte física, eu cheguei um pouco depois, né? Então, claro que tem um pouco de demora, questão parte física, não só minha, mas de todos os atletas, né? É normal, começo de campeonato. E da parte tática, ele procura movimentar todo mundo, falar com todo mundo. Não vou aqui falar o que ele gosta de fazer, né? Senão eu vou estar dando armas aí pro adversário. Então, ele fala com todo mundo, tenta movimentar todo mundo do mesmo jeito para que quando a gente chegar dentro do campo poder estar bem organizado e focado no que tem que fazer. Campeão 2 vezes do cearense, Gabriel Dias destacou a importância do estadual. Eu acho que é um passo a passo, né? São jogos difíceis com equipes do interior, né? De Minas. Tive a oportunidade de já jogar um mineiro. É um campeonato muito difícil, com campos não tão bons, né? E a gente o professor tentando implementar um estilo de jogo que nós possamos jogar, mas isso também não é uma coisa que vai nos impedir também a questão do nosso jogo, independente se tiver um campo mais ruim, vamos dizer assim, igual o professor fala, nós temos que ser agressivo, temos que impor nosso jogo. Então eu acho isso, e é uma preparação, a gente sabe, para o nosso objetivo que é a Série B, né? É uma preparação, claro que nós queremos ganhar o Campeonato Mineiro, mas aí também serve por uma preparação para o decorrer do ano. Para fechar, além da lateral, o Gabriel Dias também já chegou a atuar um pouco mais avançado ou até mesmo como volante. Gabriel Dias respondeu se existe alguma função que ele se sente ou não mais à vontade. Eu não tenho preferência assim de função, né? O que o professor achar que deve fazer durante o jogo ou me colocar, eu vou estar à disposição para que eu possa ajudar ele, ajudar meus companheiros, ajudar o Cruzeiro. Então eu fico feliz de poder estar atuando nas duas, mas claro que a preferência vim contratado como lateral, né? Mas não, como falando, não tenho preferência de posição. Muito bem, uma das caras novas do time estrelado para esta temporada, mas sinceramente pelos treinamentos estava se desenhando ou se desenha ainda a presença do Rômulo na lateral direito. Gabriel Dias, ao que parece, vai precisar de mais alguns dias de preparação. Vamos para os destaques finais, começando com o Cruzeiro por aqui, de volta Arthur Moraes. Olha, já teve atividades pela manhã na Toca da Raposa e tudo foi acompanhado de perto pelo fenômeno. O Ronaldo na Toca da Raposa acompanhando este treinamento, este desempenho dos jogadores, ou seja, ele está bastante atuante, né? Desde ontem, com o pagamento de mais de 20 milhões, a FIFA, o pagamento do Transferban, estará presente amanhã na Arena Independência, e nem poderia ser diferente, prestigiando a estreia do clube que ele adquiriu, né? Afinal de contas, é o homem forte agora do futebol do Cruzeiro.
é o dono do clube, é o homem do Cruzeiro SAF e vai por aí. E essa contagem, então, regressiva para a regularização da maioria dos jogadores que foram contratados. Falando em contratados, o Cruzeiro vai sim confirmar o Matheus Bidu, eu prefiro chamá-lo apenas de Bidu, era assim que ele era chamado também no Guarani de Campinas, já se despediu do Guarani para o acerto contratual então com o clube estrelado. E o goleiro Gabriel Brazão, que já realizou os exames médicos e tudo, documentação já chegou, vamos ver quando é que o Cruzeiro irá se pronunciar, oficializando mais esses dois nomes. E ainda o interesse no argentino Carlos Auski, atacante liberado de campo, 30 anos, 1,74 m de altura. E vamos agora para Arena Independência, acertar toda a parafernália lá, porque amanhã tem transmissão, é a inovação, é a Super também no streaming e mostrando as emoções da estreia do Cruzeiro, então, na telinha deste campeonato mineiro. Tá certo, seu Léo Campos? Certíssimo, vai lá, Arthur Moraes, boa sorte a você, ao Grande Pica, a toda a turma envolvida aí na transmissão em otempoesportes.otempo.com.br. Acesse lá também para você ter mais informações, comprar o seu pacote, não perder nenhum lance do Cruzeiro no Campeonato Mineiro.